Boa tarde a todos e a todas. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui com vocês para podermos refletir sobre algumas ideias em torno das cartas de Paulo. Eu vou entregar para vocês um handout que é o material com alguns tópicos e com alguns textos que a gente vai considerar hoje, e eu pretendo coordenar essa dinâmica de uma maneira mais dinâmica. Eu vou fazer uma introdução geral, trazendo alguns conceitos, alguns pontos fundamentais de introdução ao conteúdo. A gente vai ter uma atividade intermediária em subgrupos e depois de encerramento geral, tá? Essa vai ser a estrutura do nosso seminário. Então, eu vou passar para vocês. Cada um pega um, vai ter para todo mundo, tá? Muito bem. Eu gostaria de iniciar esse seminário falando não sobre Paulo, que vai ser o tema principal do nosso seminário, mas sobre a doutrina espírita, que é o nosso ponto de partida. É a nossa lente, é a nossa ótica pela qual vamos estudar. Enquanto está distribuindo, eu queria fazer umas perguntas iniciais. Quem aqui já leu as cartas de Paulo da Bíblia? Alguém aqui já leu? Algumas. Não? Algumas. Quem aqui já leu Atos dos Apóstolos? Já leu. Tudo bem, então quem leu vai me ajudar então a mediar esse seminário. Bom, esse seminário, pessoal, a ideia dele surgiu que lá no ID, nosso Instituto de Fusão Espírita, em Juiz de Fora, eu coordeno um grupo de estudos do Novo Testamento, que já funciona desde 2012. Então já tem 7 anos que o grupo se reúne aos sábados. Inclusive hoje eu não estou indo lá, né, Bruno? O grupo ele vem estudando os textos do Novo Testamento, né? A gente já leu todos os 4 evangelhos, já lemos os Atos, lemos a carta de Paulo aos Romanos, a carta de Paulo aos Coríntios, primeira, e estamos terminando a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Então, a partir desse percurso, eu achei interessante discutir alguns pontos de convergência entre aquilo que a gente costuma chamar de doutrina paulina, ou pensamento paulino, e a doutrina espírita. Convergência e contextualização também, porque muitas passagens das cartas de Paulo são por vezes descontextualizadas, são tiradas do enquadre da carta e são interpretadas no sentido às vezes contrário à mensagem como um todo. Então, sim, não é raro a gente observar às vezes algumas citações de Paulo descontextualizadas que acabam traduzindo uma mensagem, por exemplo, de submissão da mulher, por exemplo, ou de um moralismo, ou de um excesso de rigor, ou de um julgamento do outro. Então essas pequenas passagens descontextualizadas, que às vezes são citadas, né, frequentemente, a serviço de um discurso que não é um discurso condizente com o cristianismo, é um discurso farisaico no mau sentido da palavra, acaba desconfigurando, na minha opinião, o que é o pensamento do Paulo e a importância do Paulo para quem quer ter uma experiência religiosa autêntica, verdadeira e livre. Então eu gostaria de falar, começando com a doutrina espírita. Nós sabemos que na doutrina espírita, vários colaboradores do cristianismo figuram entre aqueles espíritos que coordenaram e colaboraram para a codificação das obras básicas do Espiritismo. Vários espíritos ligados a Jesus, como São João Evangelista, como
Tiago, como Paulo, como tantos outros, fazem parte dessa legião de espíritos que se organizaram em determinado momento da experiência humana para serem responsáveis por aquilo que nós espíritas chamamos de terceira revelação, que é a doutrina espírita, né? Então, logo no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, a gente tem um texto que se chama Fora da caridade não há salvação, que é um texto que é assinado por Paulo. Vocês sabem que essa máxima, esse aforismo, fora da caridade não há salvação, é quase que a divisa da própria doutrina espírita, né? Ou seja, enquanto para muitas convicções religiosas o importante é estar em determinadas igrejas, para nós não é a frequência a um culto ou a um templo que garante algo como uma salvação espiritual, mas é a caridade. Então, nesse texto do Paulo, eu destaquei uma passagenzinha que está aí no handout como epígrafe, com a qual eu gostaria de começar, que diz assim: uma virtude negativa não basta, é necessária uma virtude ativa. Para fazer-se o bem, é mister sempre a ação da vontade. Para não se praticar o mal, bastam a inércia e a despreocupação. Ou seja, esse texto que está falando sobre a urgência da caridade já mostra para nós, como essa pequena passagem dá testemunho, que a caridade é um exercício da vontade. Portanto, a caridade, que é um conceito que se associa à noção de amor, tal como entendido no cristianismo, a caridade é uma atitude, é um posicionamento ativo diante da realidade. A caridade não é omissão, a caridade não é você simplesmente não fazer o mal. Não faço mal a ninguém. Não basta para o Paulo. A caridade é ação, a caridade é trabalho. Eu destaquei essa passagem porque eu espero trazer aqui alguns elementos que vão caracterizar Paulo, o apóstolo, Paulo, o trabalhador do cristianismo primitivo, o autor das epístolas, como alguém que exemplificou essa atitude de caridade. Ou seja, Paulo não é um moralista que está escrevendo cartas para poder fazer admoestações. Não faça isso, faz aquilo. Não use isso, use aquilo. Não se comporte Não é isso. As cartas de Paulo não devem ser compreendidas como um exercício de um moralismo sobre as comunidades às quais elas se dirigem. Mas as cartas de Paulo é o testemunho de um espírito caridoso. As cartas de Paulo é um testemunho de um espírito que trabalha e que compartilha com aquelas criaturas as suas angústias, as suas dúvidas, as suas esperanças, as suas expectativas e a sua experiência. Então, o Paulo que a gente vai ler, que eu espero poder apresentar um pouco aqui hoje, é um Paulo que vai trazer para a gente um exemplo de como que uma caridade ligada ao trabalho, ligada a uma disposição da vontade, pode se revelar, ou se revelou na história do cristianismo como exemplo para cada um de nós. Pois bem, eu falei que a doutrina espírita conta no seu edifício doutrinário com a colaboração de muitos espíritos. Assinam muitos textos que entram, por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, na Gênesis, ou seja, nas obras básicas de Allan Kardec, nomes que
foram personalidades históricas que viveram a época de Jesus, pouco depois de Jesus ou algum tempo depois de Jesus, e que se tornaram figuras importantes. Todo mundo aqui é de lembrar da questão 919, que é assinada por Santo Agostinho, por exemplo, um cristão que foi bispo, que viveu no século IV depois de Cristo e que colabora com a doutrina espírita. Outras questões do Livro dos Espíritos são assinadas por São Vicente de Paulo, outras pelos evangelistas Mateus, Lucas e algumas pelo próprio Paulo. Estou fazendo uma pesquisa nas obras básicas, eu percebi que no Livro dos Espíritos, Paulo responde a uma das 1019 questões do Livro dos Espíritos, que é a questão 1009. E nessa questão, isso está no nosso handout, pessoal, mas se vocês, está no ponto 1, para vocês acompanharem, mas eu preparei o handout mais como material de consulta para depois, caso vocês queiram ter. Tá. E na terceira parte tem uns textos que a gente vai ler na segunda parte do seminário. Então, no momento, se vocês não quiserem ficar com ele em mãos, né, não precisam se preocupar não, tá? Mas o roteirinho do nosso seminário está aí. Então, no Livro dos Espíritos, na questão 1009, é uma questão muito, muito interessante. A pergunta 1009 é a seguinte, não sei, é uma pergunta que eu não sei se todos conhecem, que Kardec assim se dirigiu aos espíritos, perguntando: as penas impostas jamais o são por toda a eternidade? Nessa questão do Livro dos Espíritos, que é a parte 4ª, ele está falando sobre a condição do espírito após a morte e avalia a doutrina das penas e recompensas. É um germe, por assim dizer, do livro Céu e Inferno. Essa última parte do Livro dos Espíritos é desdobrada e ampliada na obra Céu e Inferno de Allan Kardec. Aliás, todo o Livro dos Espíritos, ele contém um germe das outras obras, uma semente. Primeira parte está na Gênesis, segunda parte está no livro dos Médiuns, a terceira parte está no Evangelho segundo o Espiritismo e a quarta parte basicamente está no Céu e Inferno. Muito bem. Então essa pergunta, Kardec está perguntando sobre o quê? Sobre essa doutrina das penas após a morte, ou seja, dos castigos. Será que as pessoas sofrem castigos eternos depois do desencarne? Essa é a pergunta. E é uma pergunta interessante porque ela tem uma longa resposta. São várias páginas respondendo essa pergunta. Você tem um texto que dura 1,5 páginas, assinado por Santo Agostinho. Depois você tem um outro texto de 1 página, mais ou menos, assinado por um espírito francês que se identifica como Lamennais. Foi um iluminista francês. Depois você tem mais 1 página assinada por Platão, que foi um filósofo grego. E depois você tem 2 páginas assinadas por Paulo, o apóstolo. Ou seja, uma única questão reunindo espíritos da mais elevada condição espiritual. E esse texto do Paulo, que é que ele assina, eu vou ler só um trechinho para vocês. Não vou ler o texto todo, mas fica aí como convite para depois vocês darem uma olhada. Questão 1009. Olha o que o Paulo diz sobre a vida após a morte, na doutrina espírita. Gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Para atingi-lo, 3 coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. 3 coisas lhe são opostas: a ignorância, o ódio, a injustiça. Ou seja, Paulo começa o texto falando sobre uma atitude necessária ao progresso, que é uma atitude que reúne a justiça, o amor, que é caridade, e ciência.
Guardem isso. No Evangelho segundo o Espiritismo, por sua vez, 2 textos são atribuídos a Paulo. Um é o texto que eu já mencionei, do capítulo 15, item 10, fora da caridade não há salvação, em que Paulo destaca a importância da caridade, da ação e da prática como elemento crucial do processo de transformação humana. Não é a fé, não é a adesão a uma crença, não é o cumprimento de obrigações de ordem, por exemplo, religiosas, tipo, os judeus tinham uma série de tarefas que eles precisavam cumprir, mas é a caridade, é o amor, é a vontade de se doar numa relação com o próximo, que é a condição para a transformação humana. Esse é o texto do capítulo 15. No capítulo 10, por sua vez, Paulo está falando sobre o perdão das ofensas. Perdão das ofensas. E eu vou ler um trechinho também. Há 2 maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas pessoas dizem, com referência ao seu adversário: eu lhe perdoo, mas interiormente alegram-se com o mal que lhe advém, comentando que ele tem o que merece. Então, assim, eu perdoo, mas bem feito, né? Paulo está falando isso, essa atitude. Aí ele vem dizer, Deus não se satisfaz com as aparências, mas sim com a essência, seja com o processo interno. Tudo bem, então aqui nós temos o Paulo falando sobre o perdão, no Evangelho segundo o Espiritismo, caridade e perdão. No livro A Gênese, eu não vou trazer tudo para não cansar vocês, há, por sua vez, 2 textos atribuídos, não atribuídos, mas em que há uma menção a Paulo num comentário que Kardec está fazendo. A Gênese é um livro bastante técnico. Na Gênese, o primeiro texto se chama Céus de Ptolomeu, em que Kardec está discutindo basicamente sobre a condição da Terra no universo, né? Falando sobre como que a ciência produziu um grande avanço ao restituir a Terra à sua posição, ou seja, a Terra como parte de um sistema solar, né? E não mais como centro de universo, muito menos como plano, né, gente? Ou seja, então isso aqui Kardec está discutindo nesse texto. E ali faz referência a Paulo como quem teria ensinado para as comunidades cristãs um raciocínio lógico, um raciocínio científico. Kardec enxergando Paulo como quem, diante dos conflitos dos cristãos, propunha a eles um método racional de encarar com os problemas. Então, esse testemunho do Kardec sobre Paulo também é muito interessante. E no livro Obras Póstumas, que é esse aqui, tem um longo estudo do Allan Kardec, lá no capítulo 6, na parte 1, o estudo se chama Estudo sobre a Natureza do Cristo, Opinião dos Apóstolos, que vai falar sobre Jesus como um espírito, tendo um corpo como o nosso, e ali ele vai reunir vários elementos atribuídos a vários apóstolos, inclusive as cartas de Paulo. Tudo bem? Então, assim, eu fiz esse apanhado para vocês verem como que Paulo ele está na doutrina espírita. As cartas de Paulo são parte constitutiva da elaboração do corpo doutrinário do Espiritismo. E se a gente observa todas essas passagens que eu citei, alguns temas em particular estão sendo destacados. O tema da caridade, como aparece no Evangelho segundo o Espiritismo, o tema da transformação pessoal, o tema da atitude intelectual, racional diante das coisas,
o tema da vida após a morte, da nossa relação com a divindade. São temas que eu apenas me detive a olhar para as páginas espíritas, mas que são temas que aparecem de forma central nas cartas de Paulo do Novo Testamento. Então, todos esses elementos que aparecem na doutrina espírita estão, de certo modo, recolocados ou postos no conjunto de cartas que hoje atribuímos a Paulo. Para dizer, então, que, na verdade, lendo essas cartas de Paulo, nós vamos encontrar ou vamos nos reencontrar com muitos dos princípios espíritas. Ou seja, de modo que é uma tarefa muito interessante para nós espíritas lermos essas cartas para nos identificarmos com aqueles tipos de ensinamento que eles estão. Muito bem, então agora eu passo, depois fiz esse preâmbulo mostrando essa questão da doutrina espírita, eu vou então passar um pouquinho para a gente refletir sobre Paulo. Nós sabemos que há uma referência importantíssima na doutrina espírita sobre Paulo, que é o romance Paulo e Estevão, assinado pelo Emmanuel e psicografado pelo Chico Xavier. É um romance que conta a história do Paulo a partir do momento que ele já é um adulto, um judeu, sendo formado para se tornar um rabino em Jerusalém, sendo orientado por um rabino importante chamado Gamaliel, e como que a experiência da vida dele é transformada por alguns encontros. Quando ele se encontra com Abigail, quando ele se encontra com Estevão, e quando ele se encontra finalmente com o próprio Jesus na estrada de Damasco. Então esse romance do Emmanuel, que é um romance que é belíssimo, né? Ele é muito bonito, ele é uma expansão, por assim dizer, dos conteúdos que já estão registrados nos Atos dos Apóstolos, com muitos detalhes, evidentemente, que não estão nos Atos dos Apóstolos. Então é uma história muito interessante, muito bonita e histórica, né? Quando eu falo histórica, eu quero fazer referência ao seguinte: não é um livro de história, o romance do Emmanuel, não é um documento histórico. Mas enquanto eu estive na Unicamp, estudei lá, eu frequentei um grupo de estudos que na época chamava GEAC, Grupo de Estudos Allan Kardec, que funcionava dentro da própria universidade. E dentro desse grupo tinha alguns pesquisadores da própria Unicamp, como Silvio Chibene da filosofia, Fábio Cairoli das ciências humanas, que estudavam o espiritismo academicamente, inclusive escrevendo teses de doutorado. O Fábio, por exemplo, desenvolveu uma tese de doutorado sobre a obra mediúnica do Chico Xavier. E o Silvio Chibene, que era da epistemologia, da filosofia da ciência, estudava o método kardeciano, dentro da linguagem acadêmica mesmo. E naquela ocasião, eu tive um testemunho muito interessante sobre o livro Paulo e Estevão. Esse Silvio Chibene, que era o coordenador do grupo, ele pediu para um colega do departamento de História, o professor Pedro Paulo Funari, que era um romanista, e ainda é, né, ele ainda está atuando, é atuante o Funari, que é e o professor Paulo Funari é judeu, ou seja, embora essa condição não importe, mas é interessante frisar que não é alguém espírita. Ele é judeu, Paulo Funari. E o Silvio pediu para o Funari ler esse livro Paulo e Estevão na condição de historiador
e identificar se havia algum erro do ponto de vista dos avanços da historiografia sobre o Império Romano. Ou seja, diante dos conhecimentos históricos que se tem sobre o Império Romano, sobre a Judéia, sobre aquela região que Paulo viveu, será que o livro do Chico Xavier tem precisão histórica? Essa era a pergunta. E o Paulo na época, ele foi inclusive no grupo, ele foi chamado para discutir com a gente no grupo, ele falou que não, ele falou que inclusive se surpreendia com o grau de precisão de detalhes sobre a vida cotidiana, por exemplo, dos antigos, que estavam no livro do Emmanuel. E esse professor Paulo, ele tem um livro exatamente que se chama A Vida Cotidiana na Roma Antiga. Ele é especializado nessa coisa do dia a dia dos antigos romanos. Então ele fala, o testemunho do professor Paulo faz exatamente isso: olha, eu me surpreendo com o grau de precisão dos detalhes sobre como era a vida na Judéia no século I depois de Cristo, que é a época em que esse romance está ambientado. E não há nenhuma outra informação histórica que se tem notícia sobre Paulo que nega as informações que estão no livro do Emmanuel. Então isso é muito interessante, gente. Isso é muito valioso, porque embora o livro do Paulo Estevão não seja um documento histórico, ele acaba ainda tendo um valor histórico, ainda mais quando você tem um testemunho como esse. Muito bem. Fica aqui a sugestão para quem não leu Paulo Estevão ler. Eu vou basear o que eu vou falar agora sobre o Paulo, não no livro Paulo Estevão, entretanto. Eu vou me basear somente nas evidências que existem nos Atos e nas Cartas. Então, lendo Atos dos Apóstolos e as Cartas de Paulo, o que nós sabemos sobre Paulo? Então, aí na segunda página do handout eu coloco as informações e as referências para vocês. Primeiro, o que nós sabemos é que Paulo nasceu em Tarso, na Cilícia, né, que era uma região ali da Ásia Menor, tá? Era descendente de uma família judaica. Então Paulo era um judeu, descendente de uma família judaica, embora tenha nascido em Tarso, que era uma cidade helenizada, era uma cidade de cultura grega. Ele não nasceu na Judéia, ele nasceu na Cilícia. Nós sabemos que depois de Alexandre, né, no século III a.C., toda aquela região ali era uma região grega. Então Paulo nasceu numa cultura helenizada, mas era de uma família, de uma linhagem judaica. Onde é a Turquia atualmente, né? É a atual Turquia. Exatamente, atual Turquia. Muito obrigado. Possuía cidadania romana. Então nós sabemos também pelas cartas, por exemplo, Atos aí dos Apóstolos mostra que Paulo era cidadão romano. Ou seja, ele era de uma cidade grega, de uma família judaica e possuía o status da cidadania romana, que era atribuído às lideranças das províncias romanas. Então assim, você não, porque a cidadania romana não era para quem nascia em Roma ou vivia em Roma. Claro que era também para quem nascia e vivia em Roma, mas as províncias romanas a Oriente e Ocidente, famílias de nobres obtinham a cidadania romana, que garantia a essas famílias o acesso a uma série de bens culturais, como por exemplo ao direito. E o Paulo vai exercitar esse direito quando ele for preso. Ele fala: olha, eu sou cidadão romano, eu tenho o direito de ser julgado em Roma. E a gente vai ver que ele vai para Roma ser julgado. Então o que isso nos informa? Isso nos informa que Paulo era de uma família nobre. Ele não era diferente de Jesus, que era filho de um carpinteiro, ou de Pedro, que era um pescador. Paulo era de uma família nobre, de uma família ligada a um patriciado, a uma elite judaica que vivia na Cilícia, o que lhe permitiu uma formação educacional bastante esmerada.
Paulo foi educado com a quintessência do conhecimento da formação filosófica, religiosa, disponível naquela época. Então, nesse ponto, Paulo também se difere dos primeiros cristãos, que eram pouco escolarizados, com exceção talvez de Lucas. Mateus, mas mesmo Mateus, ele era um cobrador de impostos, ele não era assim muito pobre, pouco escolarizado, mas ele também não teve acesso a uma educação elitizada como a do Paulo. Ele tinha uma instrução prática. Diferente de Lucas. Lucas tinha. Lucas era médico, né? Era médico. Exatamente. E essa formação do Paulo incluía o quê? Uma formação simultaneamente religiosa, ou seja, filiado à sinagoga judaica, onde ele teve acesso aos textos sagrados e às formas de exposição do texto e às formas de pregação e aos rituais judaicos, e ao mesmo tempo uma formação também ligada às artes, à filosofia, por exemplo, e à retórica, que eram as habilidades que as pessoas mais cultas desenvolviam naquela época. Como filho de judeu, Paulo também aprendeu um ofício. Os judeus tinham como valor que passar a transmissão dos ofícios manuais, por vezes, das gerações dos antepassados para os pósteros, né? Então Paulo teria aprendido com o seu pai a arte da tecelagem, né? Isso fica muito claro no livro Paulo e Estevão, que quando ele se converte ao cristianismo, ele abre mão de todos os privilégios que ele poderia ter como sendo um aprendiz de rabino, e ele pega lá o tear, coloca nas costas e vai embora. E é aquele tear que garante o sustento dele, né? Muito bem. O que nós temos também evidências nos Atos e nas Cartas, que ele de fato estudou com Gamaliel, que era de fato rabino de Jerusalém. Então ele estava sendo preparado por um dos mais importantes e influentes rabinos de sua época, que é Gamaliel. Nós vemos também nos Atos que Paulo, durante parte de sua vida e sua juventude, ele se dedicou a perseguir e a debelar os focos cristãos que se formavam no seio dos hebreus, né? Então, os cristãos ainda não eram reconhecidos como cristãos, como um grupo à parte do judaísmo. Eles eram reconhecidos como um grupo dissidente do judaísmo, um judaísmo diferente, que reconhecia em Jesus o Messias. Mas eles ainda não sabiam que o que eles formavam era o que a gente depois chamaria de cristãos. A palavra cristão só aparece pela primeira vez na história registrada no século II a.C., um historiador grego chamado Flávio Joséfo. Ou seja, mais de um século depois de Paulo que a palavra cristão aparece registrado, segundo os textos que nos chegaram até hoje, né? A gente nunca sabe se havia outros textos que não nos chegaram, né? Muito bem. Então, é fato que Paulo teria sim perseguido os cristãos, no sentido de inviabilizar aquelas práticas que ele compreendia como sendo práticas, vamos dizer assim, práticas heréticas em relação à pureza do judaísmo. Então Paulo ele era muito mais um purista religioso do que um cruel perseguidor dos cristãos. Não é verdade essa imagem que a gente tem, às vezes um pouco mítica, de que Paulo perseguia, açoitava, matava cristãos. Não existe isso. O que Paulo fazia era constranger os cristãos em determinados momentos, às vezes até podia até aprisioná-los em alguns momentos, mas para que eles mudassem aquela prática religiosa. Isso a gente vê. Muito por conta de uma espécie de espírito de defesa de uma possível pureza do judaísmo, tá? Nós temos também evidências de fato de que em algum momento da existência do Paulo,
é a famosa estrada de Damasco, né? Paulo teria se convertido. Isso acontece no determinado momento, quando Paulo justamente estava indo atrás dos cristãos, que ele se depara com uma luz, segundo nos descreve lá o Atos, né? Ele tem uma visão de Jesus, e aquela visão o impacta de tal modo que ele então compreende o equívoco em que ele estava incorrendo, e ele começa, daquele momento em diante, a se repensar como alguém que não estava conhecendo a verdade e que então, diante dessa nova descoberta, precisa se transformar, né? Então a conversão, pessoal, quando a gente fala em conversão, muitas vezes isso é espetacularizado assim, né? Pelo menos nas obras de arte, nos filmes, né? Na tradição, assim, eu encontrei Jesus e assim, daquele momento eu mudei da água para o vinho, né? A conversão como uma coisa espetacular. Ela é espetacular como ela nos chega narrada mesmo nos Atos, né? Parece ali que foi uma coisa surpreendente. Toda a história de conversão tem esse elemento mítico. A gente vê, por exemplo, a conversão do São Francisco, né? Que revela também esse elemento mítico, assim, a conversão da noite para o dia decorrente de uma enfermidade. A conversão do Santo Agostinho também, ele próprio descreve, né, nas Confissões, parece uma coisa milagrosa. Entretanto, a conversão, ela não é um processo fomentado por uma visão necessariamente, mas é um processo íntimo que inicia, às vezes, muito tempo antes e que vem à tona, potencializado por uma experiência que pode ter sido um divisor de águas. É a gota d'água naquele copo que transborda. Mas o copo foi sendo enchido aos poucos, até chegar à gota d'água. Se a gente vê o Paulo e Estevão, o romance, a gente fica claro para nós que a conversão do Paulo, ela é preparada pela experiência que ele tem com a Abigail, com um certo cansaço que ele tem diante de um certo vazio que ele vinha sentindo desde adolescente, mediante as poucas respostas existenciais que o próprio judaísmo oferecia. Então é todo um processo íntimo que culmina nesse momento em que Paulo está na estrada de Damasco, e então ele está pronto para ter um diálogo com Jesus. Quando Jesus lhe pergunta: Saulo, né, por que Saul? Por que me persegues? Né? Ou seja, é um diálogo. Mas para que isso seja efetivo, Paulo estava na condição ótima para a transformação. Então, quando a gente fala em conversão, a gente está falando em transformação, é um processo, né? Isso nós temos lá nos Atos, nas cartas aos Filipenses, aos Efésios. Nós sabemos também pelas cartas que depois desse episódio, depois que Paulo se reconcilia com a mensagem cristã, ele realiza numerosas viagens, né? Então você tem uma passagem pela Arábia, depois ele volta para Damasco, depois ele passa um tempo em Jerusalém. Tem toda uma ruptura que o Paulo precisa enfrentar em relação aos judeus, porque se esperava do Paulo determinadas... havia expectativas do Paulo como uma liderança religiosa dos judeus, né? Como o mais brilhante, né, da raça dos judeus, assim eles se tratavam. Então, quando Paulo volta a Jerusalém, ele precisa encarar a verdade, não tem mais condição dele permanecer ligado, por exemplo, à sinagoga, porque ele já não mais se identifica com aqueles valores. Então você tem uma coragem, que existe um elemento que às vezes não aparece no Evangelho, nas cartas, que é o da coragem. Ou seja,
você abrir mão de uma posição confortável, de uma posição em que você já estava, assim, por assim dizer, com a vida garantida, né? Tinha um status, tinha uma posição, estava sendo preparado para um casamento e tudo mais, para você trocar por um outro universo que você ainda não conhece, mas que você sabe que é o correto. É a famosa porta estreita. Ou seja, muitos são chamados, né, como está lá no Evangelho. Ou seja, a passagem pela porta estreita requer coragem. O que a gente vê no Paulo é essa coragem de ruptura em fidelidade à verdade. Ou seja, conhecereis a verdade vos libertará. Está lá no Evangelho, Jesus teria dito. Ou seja, uma vez conhecida a verdade, não tem como mais retroceder, não tem como mais permanecer. Só que para isso é preciso coragem. E depois as famosas viagens de Paulo, né? Até coloquei aí no handout uns mapinhas. Uma viagem, por exemplo, pelo Chipre, essa ilha aqui perto da Grécia, né? Pela Síria, Antioquia, está bem pequenininha a letra, desculpem. Na segunda viagem você tem aí pela Grécia, tem a famosa passagem por Atenas, quando Paulo teria proferido o discurso do Deus desconhecido, né? Que acho genial, porque imaginem vocês, na Ágora em Atenas, ou seja, no centro mais intelectual, né? E vamos imaginar que assim, por volta dos anos 50 depois de Cristo, o que a gente tem ali? A gente tem um ceticismo muito forte. Embora existisse a religião pagã, mas filosoficamente as pessoas eram céticas. Ou seja, não aderiam a nenhum tipo de convicção do ponto de vista filosófico. Paulo vai na Ágora, em Atenas, ele vê uma imagem, ou seja, das muitos deuses que os gregos honravam, né, e homenageavam com status, com esculturas e tal. Havia uma escultura curiosa que Paulo pergunta: essa escultura aqui representa quem? Aí eles teriam dito: essa aqui é uma escultura para um Deus desconhecido. Porque vai que, a ideia era bem essa, vai que eu esteja esquecendo de um Deus e ele venha me punir. Porque os gregos a relação dos gregos com os deuses era mais ou menos assim. Era uma relação assim meio conflituosa. Então assim, aí eu já estou colocando essa estátua aqui do Deus assim. Eu sei que eu não estou lembrando de você, mas está aqui a sua estátua. Aí Paulo aproveita essa estátua, olha que genial. Ele fala assim: gente, está vendo essa estátua para o Deus desconhecido? Pois eu aqui vou te apresentar Jesus, que vocês não conhecem. Não que Paulo ali esteja falando que Jesus fosse Deus, ou um dos deuses, mas ele se aproveita desse imaginário grego do politeísmo para mostrar para os gregos uma personalidade que poderia rivalizar com aqueles deuses que eles conheciam. Então isso acontece durante a segunda viagem de Paulo, que ele passa por Atenas, né? Então, já entre 47 e 51, Corinto, e eu vou... em Corinto ele fez uma pregação no teatro. Em Corinto, Paulo reuniu pessoas e evangelizou essas pessoas. A relação de Paulo com Corinto é uma relação muito importante. Paulo permaneceu em Corinto durante um tempo, reuniu, é como se tivesse fundado um centro espírita. Ele fundou uma comunidade cristã em Corinto. Era uma cidade muito importante, uma cidade grega, uma cidade que tinha um porto bastante vigoroso e muitas rotas comerciais passavam por Corinto. Era uma cidade bastante luxuosa também. Paulo consegue juntar e formar uma comunidade em Corinto. Tanto que depois, já tendo saído de Corinto, ele dirige a essa comunidade duas de suas cartas, né? A carta aos Coríntios. A primeira é a carta
segundo aos Coríntios, que os historiadores hoje reconhecem que provavelmente é mais de uma carta reunida. Muito bem. Isso na segunda viagem, né? E na terceira viagem, ele faz ainda uma viagem ainda mais longa, ele volta à Judéia, depois ele vai para a Grécia novamente. É o período em que ele escreve a maior parte das cartas. Então, as cartas de Paulo foram escritas provavelmente por volta da década de 50 depois de Cristo, cerca de 20 a 30 anos depois do episódio da cruz, né? E cerca de 20 a 30 anos depois também de que Paulo teria se encontrado com Jesus na estrada de Damasco. Por que essa informação histórica é importante? Porque quando a gente lê as cartas de Paulo, a gente já vê Paulo o apóstolo se dirigindo aos cristãos. Paulo já demonstra uma autoridade que era reconhecida por aquelas pessoas a quem ele se dirige. Ele já está numa posição de liderança espiritual. Mas essa liderança espiritual ocorre não antes de muitas décadas de trabalho. Ou seja, é o Paulo velho, depois de muitas estradas e muitas viagens e muitos embates e muito trabalho, que já tem uma autoridade reconhecida entre os cristãos. Então é o Paulo velho que a gente está ouvindo dizer quando a gente lê as cartas. Não é o Saulo que conheceu Jesus, porque ainda haveria de estudar e aprender muito. Mas o Paulo das cartas já é um Paulo que tem um grande prestígio, uma grande liderança entre os cristãos de todas aquelas cidades, né? Éfeso, Corinto, Atenas, Antioquia, Roma e outras cidades também, né? Muito bem. Nós sabemos também pelas cartas que Paulo é preso em Jerusalém no ano de 58. Quando então acontece aquele episódio que eu fiz menção agora há pouco, que ele teria falado, olha, eu sou um cidadão romano, né? É uma passagem muito interessante, porque inclusive um certo centurião que teria assistido essa cena, falou assim, nossa, ele é um cidadão romano, ele é uma pessoa importante, nós não podemos fazer isso com ele. Ou seja, dá testemunho para a gente do grande número de injustiça que se acontecia para as pessoas que não tinham lei, né? Porque quem não tinha cidadania não tinha direito à lei, não tinha direito a ser julgada. E Paulo exige isso. Então Paulo fica preso durante 2 anos, isso tudo está testemunhado nas cartas e nos Atos, e depois teria ido para Roma, onde ele seria julgado. Ele escreve uma carta aos Romanos, que é a primeira que aparece na Bíblia, mas é provavelmente uma das últimas a ser escrita, em que ele está se apresentando praticamente para os cristãos de Roma e está se introduzindo a eles e discutindo com eles sua chegada. É o que a gente sabe sobre Paulo lendo as cartas de Paulo e os Atos. Nós não sabemos o que aconteceu com Paulo em Roma. Há 2 tradições que não são unanimemente reconhecidas. Há uma tradição que diz que Paulo teria sido julgado, teria ficado um tempo em Roma, pregando o evangelho, reunido com os cristãos de lá e tudo, e teria sido julgado e absolvido por falta de provas contra ele. E então ele teria ido para a Espanha, porque na carta aos Romanos ele fala da intenção de ir para a Espanha. E segundo essa tradição, Paulo teria chegado até a Espanha e teria vindo a falecer exatamente na Ibéria, na Espanha. E existe uma outra tradição que diz que Paulo nunca foi à Espanha, mas ficou em Roma, foi preso e foi condenado à morte, e ali ele foi torturado e martirizado.
Nenhuma nem outra dessas tradições são unanimemente aceitas pelos historiadores. Não há evidências nas cartas e não há evidências históricas sobre isso. Tá? Muito bem. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a personalidade do Paulo. Quem que é esse espírito Paulo, né, que a gente vê nas cartas? Primeira coisa que a gente vê, eu coloquei também as referências das cartas de onde eu estou tirando essas informações, tá? Primeira coisa que a gente vê nas cartas do Paulo é que Paulo era um homem apaixonado por um ideal. O Paulo, antes da conversão e depois da conversão, é igual, é idêntico, na medida em que ambos se dedicam, por assim dizer, de corpo e alma, para a causa que justifica a existência dele. Ou seja, o Paulo judeu vai até as últimas consequências em defesa do que ele acreditava ser importante para o judaísmo, e o Paulo cristão também é um apaixonado pela causa cristã. É interessante que a gente observa, por vezes, embora isso eu não quero dar uma ênfase maior do que convém a isso, nas cartas de Paulo, um pouco da preocupação, embora é bem controverso isso, é bem assim, é quase que paradoxal que eu vou explicar agora, mas eu vou explicar para vocês verem. A gente tem uma atitude em alguns momentos das cartas de Paulo em que ele tem uma preocupação purista em relação ao cristianismo. Então, quando ele se dirige aos Coríntios, por exemplo, que ele nota, ele observa que algumas práticas cristãs estavam sendo misturadas com as velhas práticas do paganismo, Paulo alerta os coríntios do quanto aquilo era inapropriado. Então, assim, a gente tem a mesma preocupação purista que o Paulo tinha no judaísmo, agora nas cartas ele também tem em relação ao cristianismo. É claro, com uma diferença muito gritante. Uma diferença de que antes ele era um jovem apaixonado que ia atrás mesmo dos cristãos, prendia, constrangia, e agora ele é um ancião já transformado pela vida e pela experiência e pelo cristianismo, que está escrevendo uma carta que aconselha, que argumenta, que persuade. Então, assim, o método é bem diferente, mas o que está no fundo é bem parecido, ou seja, uma preocupação contra uma espécie de impureza, digamos assim, doutrinária em relação ao cristianismo ou ao judaísmo. Guardem esse tópico, porque esse é um tópico importante para nós aqui, a gente precisa voltar a ele para relê-lo de uma maneira crítica. Mas por que eu falei que isso é paradoxal? Porque ao mesmo tempo, nós vemos no Paulo, nas cartas, uma atitude que não é purista em relação ao judaísmo. Então você tem em determinado momento um testemunho na carta aos Romanos, em que os cristãos recém-convertidos, os judeus, os cristãos que eram judeus, no processo de evangelização daqueles povos que eles chamavam de gentios, ou seja, os povos pagãos, ou seja, os povos que não eram judeus, existia um debate que era o seguinte: muito bem, o cristianismo primeiro que eles não se chamam ainda cristãos, mas isso é a mensagem cristã, o que nós fazemos é a mensagem verdadeira. Muito bem. Agora, para sermos cristãos, para nos vermos em comunidade, para sermos seguidores de Jesus, é preciso passar por aqueles rituais propostos e preceituados lá pela velha Torá que os judeus faziam. Por exemplo, os rituais ligados à pureza das práticas judaicas, todos eles, tinham vários rituais ligados à pureza. Desde o lavar as mãos, como Jesus lá em certo momento é acusado no Evangelho, né? Seus discípulos não lavaram as mãos. Até a própria circuncisão dos homens, quando recém-nascidos. E vários outros rituais aos quais os judeus precisavam passar.
Então os cristãos se veem nesse debate. E Paulo, por exemplo, ele vai defender que não é necessário. Então, nesse ponto, Paulo não tem uma atitude purista. Ele não tem uma atitude, não, tem que fazer como eu fiz, como Tiago fez, como Pedro fez, como o próprio Jesus fez. Jesus era judeu. Ele não impõe ao gentio essas práticas. Então, não é verdade também que Paulo seja um purista. Então, tem essas duas atitudes que a gente vê nas cartas do Paulo. O que a gente vê, na verdade, é um constante exercício de ponderação, que eu não vou usar a palavra bom senso, mas poderia usá-la. Mas é uma ponderação de encontrar a justa medida. A justa medida, né? A aurea mediocritas lá dos antigos, ou seja, o ponto de equilíbrio. Ou seja, não é necessário que as pessoas passem por todos os rituais judeus, mas também não é adequado para a Boa Nova a sua descaracterização completa, por intermédio, por exemplo, da inserção de divindades, ou de ídolos, ou de não sei o que os cristãos poderiam querer fazer. Então é uma atitude mais que busca um certo equilíbrio, né? Muito bem. O que a gente vê sobre a personalidade do Paulo, além disso, é uma atitude, pessoal, lendo as cartas, lendo os Atos, lendo Paulo e Estevão, de trabalho ao longo de muitos anos. Então, o seu testemunho, o testemunho que nós temos de Paulo é um testemunho de zelo. Ou seja, ele tem um carinho com o trabalho. Eu gostaria que vocês vissem Paulo nessa ótica. Ele não é quem está lá escrevendo a carta como alguém que está impondo normas ou regras ou censurando, mas é alguém que tem uma preocupação legítima com o destino da Boa Nova, com a mensagem, que é um zelo com a mensagem cristã. E por outro lado, um exemplo de abnegação, ou seja, de abrir mão mesmo de privilégios, de status, de vantagens. Em vários momentos das cartas, Paulo se dirige assim: eu sei que vocês às vezes me acham um grande líder, ele não usa essa palavra assim, vocês olham para mim como se eu fosse muito importante. Mas Paulo repete um aforismo em mais de uma carta, que é assim: convém não se julgar maior do que você é. Que é ele falando para si mesmo. Paulo em vários momentos fala assim: olha, eu sou igual a vocês, eu só sou mais velho, que é uma questão de idade e de experiência, mas eu sou igual, nós estamos no mesmo barco, nós estamos no mesmo caminho. E isso que eu estou falando para vocês não é para chamar atenção, para deixar vocês constrangidos ou coisa assim, é para a gente pensar juntos. Então tem uma atitude de cuidado, que é referendada por um exemplo de trabalho, por uma autoridade no sentido pleno da palavra. A gente vê também nas cartas, por conseguinte, que Paulo tem uma atitude de liderança entre os cristãos. É até interessante porque não nos chegaram cartas atribuídas, por exemplo, a Pedro. E a gente sabe que a liderança no cristianismo primitivo não havia uma hierarquização eclesiástica, né? Como haverá séculos depois, no século IV, com o concílio de Niceia, o concílio de Roma, os concílios papais, né, que vai instituir a figura do Papa, no século IV, vai instituir uma hierarquia eclesiástica para o cristianismo, que então vai ser chamado de catolicismo, né? Que é a tradução do termo universal, né? Catolicismo, católico, universal. Mas isso está longe da experiência do cristianismo primitivo. No cristianismo primitivo, o que a gente vê são comunidades cristãs que se reúnem numa vida pastoral, numa vida ligada à evangelização, ligada, a levar a boa nova,
a levar a notícia de Jesus e o consolo que advém do conhecimento da experiência de Jesus. Então, são comunidades ligadas a uma vida pastoral, por um lado, e ligada a uma vida de assistência material, por outro lado. Então, os dois braços da vida religiosa no cristianismo primitivo é a evangelização e é a assistência aos enfermos, aos desvalidos, aos deficientes, aos excluídos da sociedade. Então, são esses dois pilares, né? Não há ainda, nesse momento, uma atividade propriamente intelectual. Não há uma escola cristã. Não há uma filosofia cristã. Não há uma atitude, não há uma atividade propriamente intelectual. O que há são práticas. E essas práticas, como não existe uma uniformização do ponto de vista doutrinário, não há, tá, gente? Não há uma doutrina fechada. Há testemunhos, e cada um testemunhava a experiência cristã de uma forma subjetiva, às vezes. O que eles tinham acesso era um conjunto de textos, de manuscritos, de rolos, que eram, por sua vez, copiados de depoimentos pessoais de pessoas que teriam tido contato com Jesus e que muitas vezes só foram escrever efetivamente esses testemunhos muitos anos depois. Então, os evangelhos que a gente tem, por exemplo, na Bíblia, o que são? Foi a redação de testemunhos pessoais sobre Jesus que eram compartilhados oralmente entre os cristãos e que muitos anos depois foram escritos. Inclusive, os evangelhos foram escritos muitos anos depois das cartas de Paulo. As cartas de Paulo são mais antigas do ponto de vista histórico do que a redação dos evangelhos. Por que eu estou falando isso? Estou falando isso para falar que a comunidade cristã primitiva não havia uma estrutura religiosa, não havia uma unidade doutrinária. Não existia um conjunto, diferente da doutrina espírita, né? A gente pode sempre recorrer a uma unidade doutrinária na codificação. Embora a nossa estrutura religiosa não seja também hierarquizada, não deveria ser ao menos, ou seja, não há um papa espírita, um líder nacional, depois um líder estadual, não existe isso, não existe padre, não existe pastor. Ou seja, nós não temos uma estrutura hierarquizada no espiritismo. Então, nesse ponto de vista, nós somos parecidos aos cristãos primitivos. Cada centro espírita é uma comunidade espírita, às vezes, diferente. Mas, diferente dos cristãos primitivos, nós temos uma base documental, que é um guia, que é um código, vou usar o termo código mesmo, porque não é um texto sagrado a obra do Kardec. Não é um texto que a gente abre assim e lê e, nossa, não pode falar nada porque é o texto sagrado. Não. É um código. Um código, codificação, exige de nós um trabalho de decodificação. Exige de nós um trabalho de interpretação. Exige de nós um trabalho de discussão, de aprendizado, etc. Então, muito bem. Mas nós temos esse código. Os cristãos não tinham. Então não havia uma unidade doutrinária a que recorrer. Então variava muito o entendimento. Então a quem esses cristãos recorriam? A essas lideranças que eram chamadas de apóstolos, que eram essas lideranças que teriam tido contato com Jesus mais próximo, que era Paulo, mas eram também os cristãos, por exemplo, na Mansão do Caminho, Pedro, Lucas, Tiago e os outros cristãos. É uma pena, talvez, que nós não tenhamos as cartas de Pedro, por exemplo, que teria sido uma liderança no cristianismo primitivo muito importante e, ao que nós sabemos historicamente, teria sido bem diferente de Paulo. Porque Pedro, segundo as poucas informações que a gente tem, históricas e no Evangelho, ele foi um homem muito mais prático. Ele foi um homem
que viveu, liderou uma comunidade cristã, mas teve um trabalho muito ligado aos enfermos, muito ligado aos doentes, muito ligado aos desvalidos. Então, a experiência do cristianismo do Pedro é fundamental para o cristianismo, porque é a essência da caridade, a atitude do Pedro, mas é um trabalho prático que não deixou textos, por exemplo, né? Cartas. Já Paulo, até por conta da formação dele, que era uma formação, como eu falei no início, mais erudita, mais escolarizada, ele se dedicou muito ao trabalho de evangelizar, ou seja, de levar o evangelho, de difundir o evangelho e de começar um movimento de unificar uma doutrina. Então, assim, não havia uma unidade doutrinária, mas as cartas de Paulo no conjunto acabam consagrando um pouco de alguns consensos sobre vários temas doutrinários. Por exemplo, a vida após a morte. Por exemplo, qual é a essência da vida, que é a caridade? Por exemplo, qual é a importância das relações em comunidade? Então, uma série de elementos doutrinários ligados, por exemplo, à condição espiritual das pessoas, ligado à relação entre os humanos e Deus, à natureza divina, estão discutidos nas cartas de Paulo. Então, as cartas de Paulo acabam, por um lado, sendo também o primeiro exercício de unificação de uma doutrina religiosa. Por um lado, muito semelhante em vários aspectos à doutrina espírita, que a gente vai explorar daqui a pouquinho. Por outro lado, muito diferente, porque revela muito dos conceitos e dos preconceitos da época. Por exemplo, ligado a um certo patriarcalismo judeu. Então, as cartas de Paulo, lendo as cartas, a gente se depara com passagens que são belíssimas e a gente se depara com passagens que são a manifestação de preconceitos históricos, preconceitos daquela época. Um deles é exatamente o purismo, que eu falei há pouco, né? Que a gente precisava sempre ver com certo senso crítico, né? Muito bem. Nós temos então nas cartas, já encerrando essa primeira parte, nós temos então quais cartas Paulo teria escrito? Cartas que nos chegaram, que estão no Evangelho, que cada um de nós pode ler. 2 cartas aos Tessalonicenses, né, a Tessalônica, 2 cartas aos Coríntios, 1 carta aos Gálatas e 1 aos Romanos, e 1 carta aos Efésios e aos Filipenses. É o conjunto das cartas paulinas que nós temos, né, no Evangelho, que vão tratar de todos esses temas que eu falei agora há pouco. Bom, minha gente, vamos retomar. A gente tem mais ou menos aí 1 hora? Tem, né? Então tá. Pessoal, a gente então agora cada grupo, uma pessoa do grupo ler o trechinho para os outros terem uma ideia do que é, e a gente vai discutir, e o grupo vai apresentar assim as reflexões que fez. Eu coloquei no quadro, acho que ficou pequeno, mas grupo 1, a importância da vida comunitária. Segundo 2, a centralidade do amor. Grupo 3, a ressurreição. E o grupo 4, justiça social. E eu quero, à medida que vocês forem falando, quais temas espíritas essas passagens evocam, eu vou anotando no quadro também, tá? Então vamos lá. Primeiro, o grupo que leu a passagem da carta aos Romanos. Quem vai ler? A importância da vida comunitária. Lei de sociedade, lei de trabalho, Romanos 12, capítulo 12, versículos 3 a 13. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pensei de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação,
conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita a misericórdia, com alegria. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Muito bem. Eu que gostaria de destacar. Aquela frase da espiritualidade, da benevolência, da indulgência, do perdão, humildade, a convivência na vida em sociedade, tolerância, prática da caridade, não só a teoria, né? A prática, orar e vigiar e intercâmbio entre os mundos. Certo, muito bem. Mais alguma coisa? O que mais vocês gostariam de acrescentar? Assim, Sheila lembrou né, assim, da sua imagem, falando aqui pra gente no dia que você veio, da questão da comunicação. Não adianta só falar a língua dos anjos, sim, né? A gente, né, da questão de efetivamente você. Da prática, né? Não basta ser da boca para fora, tem que efetivamente ter a prática. Exatamente. Né? E que nós não somos, sempre dependemos uns dos outros, somos interdependentes. Sim. Isso a Sheila, que veio na quarta-feira, falou isso pra gente, né? Nós não vivemos, Sheila, não é? Não vivemos, até podemos viver isolados, mas a gente não progride, a gente não evolui sozinho. A gente só evolui, só progride junto. Como ele coloca aqui, né? Somos, se a gente pegar o nosso corpo, tem vários membros, né? Tem vários membros, cada um tem a sua operação. Mas separado, ele não é nada. Ele só é corpo e serve para alguma coisa quando está tudo junto. Sim. Alguém mais quer comentar dos outros grupos a partir do que eles falaram? Então é isso mesmo, gente. É interessante, além dessa coisa de que nós somos membros de um mesmo corpo, ou seja, isso implica que a nossa existência ela é coordenada, né? Assim, o braço não sai acenando sem o resto do corpo, a perna não sai andando sem a cabeça, ou seja, nós somos partes interligadas. Mas implica também uma outra ideia nessa imagem, que é a ideia da diferença. E eu acho que a passagem também mostra isso. Ou seja, se você é bom nisso, faça isso bem. Se você é bom naquilo, faça aquilo bem. Ou seja, há uma diversidade nesse contexto. E uma complementaridade também. Exatamente. Complementa, é uno na medida em que são coisas articuladas, né? São coisas que caminham juntas, mas ao mesmo tempo respeita diferenças. Então a vida comunitária, a vida cristã, e a gente poderia pensar a vida espírita, ela traz como valores isso, ou seja, somos parte de um organismo, mas cada um de nós tem uma tarefa às vezes diferente umas das outras, né? E é legal também o final, essa ideia de hospitalidade, né? Eu achei que isso também me chamou muita atenção. O que é hospitalidade? É você estar aberto, né, para as pessoas. Abrir a sua casa, por exemplo, é hospitalidade. Mas no centro espírita, numa comunidade cristã,
está aberto às pessoas que chegam. Então, assim, pensar nesse acolhimento, a dimensão do acolher amorosamente, carinhosamente, a parte da vida da sociedade é um pouco isso. É um pouco de você ter uma atitude hospitaleira, né? E não hostil. Muitas vezes, às vezes por um excesso de cautela, às vezes por um excesso de desconfiança, a gente assume uma atitude mais hostil em relação às pessoas. A gente pressupõe, né, delas às vezes o pior, quando na verdade o convite que nós recebemos é o de sermos mais hospitaleiros, né? Principalmente nos dias que a gente está, né, vivendo, você tem sempre aquele pé atrás primeiro. Né? Exatamente. Você é levado a desenvolver isso primeiro. Uhum. Né? E a sugestão aqui é que a gente não tenha esse pé atrás, né? Você primeiro deixa acontecer, de repente nem vai acontecer. Exatamente. Muito bem. Vamos para o segundo grupo então. É um trecho mais curto, mas talvez seja o mais importante de todos. Leia pra gente. Vamos lá. A centralidade da caridade. Romanos, capítulo 13, versículos de 8 a 12. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos amei, uns aos outros. Porque quem ama uns aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás a teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos-nos das armas da luz. Quem vai comentar do grupo? Todo mundo. Todo mundo. Quem vai começar a comentar? Bom, o que a gente identificou aqui é que os mandamentos, né? E a lei do amor, resumindo isso, a gente lembrou também que Kardec fez isso na codificação, quando ele pergunta aos espíritos se ele poderia dividir o amor em outras 10 leis, que é as leis morais, pela necessidade que ele via do entendimento do sentido da palavra amor, como Cristo trouxe para a gente, como a gente deveria entender, né? A dificuldade de entender. Eu acho que Paulo aqui ele também já veio trazendo isso, porque na época que ele viveu, as pessoas pulavam, né, com amor, porque eles pensavam muito no olho por olho, dente por dente. Então Paulo vem trazendo o amor, colocando o amor no seu devido lugar, para que todas as outras leis, os outros mandamentos fossem cumpridos, né? Cristo traz o amor, né? Colocando Deus como um pai amoroso, né? Como na época era visto com muito temor, Deus pune. Então acho que a primeira identificação que a gente viu aqui é o amor como a salvação, o mais importante, aquilo que deveria ser cumprido e que facilitaria então cumprir todos os outros mandamentos. E Kardec também depois veio resgatar isso na doutrina espírita. Exatamente. O que mais vão acrescentar? Bom, Alguém do básico, a frase básica, né? Sem caridade não há salvação. O que é caridade? É o amor. Entendeu? Então acho que é básico que a gente sempre traz isso, a doutrina toda hora frisa isso. Sem caridade não há salvação. Ou seja, sem amor não há salvação. Muito bem. Ele também fala assim, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A gente discutindo, a gente entendeu essa fé como algo que era imposto, alguma coisa que era aceita, mas sem o entendimento daquilo que se deveria fazer, sem a verdadeira compreensão para que se pudesse atingir a salvação. Então, quando ele fala despertando, porque a nossa salvação está agora mais perto, é porque o Cristo traz essa mensagem de amor e com ela conseguiríamos, de fato, de forma mais tranquila, atingir, entre aspas, a nossa salvação, porque essa salvação está ligada ao próximo.
né? Amar ao próximo como a ti mesmo, amar a nós primeiro para a gente poder vivenciar, mas sempre o amor, né? Então, quando ele fala que a salvação está mais próxima, porque Cristo passou e agora era a hora da gente dar atenção a essa mensagem dele de fato e não só aceitando o que é imposto, mas tentando compreender aquela fé. O que no Espiritismo a gente chama de fé raciocinada, né? Aqui também vem resgatando. Muito bem. É interessante, pessoal, que a gente vê, se a gente olha para a velha tradição do Torá, a gente encontra uma série de preceitos, de normas de comportamento social, desde normas, por exemplo, ligadas à preservação da saúde do corpo, como, por exemplo, não comer carne de porco. Isso aí, que para os seguidores mais atentos e literais da Torá, eles não vão comer, para algumas religiões não comem por essa razão, mas no seio da comunidade judaica isso tinha muito a ver com uma atenção ao cuidado com o próprio corpo, porque, como ainda é nos dias de hoje, é um tipo de alimentação mais suscetível a ser contaminado ou a produzir algum tipo de doença, ainda mais naquela época, né, que não tinha frigorífico, enfim, não tinha nenhum tipo de controle de qualidade. Isso é só um exemplo do tipo de norma que a gente encontra no Velho Testamento, tá? Normas alimentares, por exemplo. Outras normas do ponto de vista das práticas, do tipo fazer jejuns em determinados períodos, ou evitar fazer determinadas práticas, ou se vestir de determinadas maneiras, que são regras morais ligadas lá à tradição antiga. Entre todas essas muitas regras, hoje em dia, se a gente tivesse levantando as regras do Velho Testamento, a gente ia dar risada, porque muitas delas a gente ia falar, nossa, mas isso eu faço, tipo, fazer barba, né? É proibido. Não sei se vocês sabiam, está lá no Velho Testamento. É uma das regras que não poderiam ser feitas, a barba. Enfim, hoje a gente riria. Mas entre essas muitas regras, aqueles 10 mandamentos de Moisés, que a gente compreende como sendo a essência lá daquele ensinamento, eles permanecem válidos. Se a gente observar, quando a gente pensa assim, honrar pai e mãe, que é o tipo de atitude que a gente tem em relação aos nossos antepassados, em relação aos nossos pais, ou então não roubar ou não matar, né, principalmente não matar, não matareis. Ninguém aqui fala assim, nossa, que coisa ridícula, né? Ninguém fala isso, ao contrário, a gente ainda entende que isso é uma norma da civilização e será para sempre. Quando Jesus traz a mensagem cristã, ele meio que condensa todos esses 10 mandamentos de Moisés na lei do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eu acho interessante pensar o amor dentro dessa dinâmica de Deus, próximo e si. O auto-amor é o terceiro degrau, não o primeiro, né? O primeiro é Deus, depois o próximo. O amar ao próximo é sinônimo de caridade. Ou seja, a caridade é uma maneira de direcionar o meu amor ao próximo. E isso se manifesta de muitas maneiras, é sempre uma atitude. A caridade é sempre um engajamento pessoal, favorável ao próximo. Então, assim, se eu me engajo em favor ao próximo, seja para ouvi-lo quando ele precisa do meu ouvido, seja para oferecer-lhe um alimento quando ele precisa do alimento, seja para perdoá-lo quando ele requer o meu perdão, seja esse movimento em favor ao próximo é caridade, né? Então, é claro que a mensagem do Paulo está resumindo mesmo, como vocês bem colocaram, as leis no amor. Mas o problema da caridade hoje, ela foi jogada por lance material. Exato. Eles acham que eu vou dar dinheiro, eu vou dar roupa zero que eu tenho na minha casa, eu vou dar um cobertor e o que você falou. Essa pessoa tem os seus 2 ouvidos, você não fala em nada. Isso. Entendeu? Às vezes a pessoa que você fala, um bom dia, era o ar que ele precisava para dar energia. Mas eu falo porque um dia no estudo lá, eu cheguei, foi no aniversário, aí tinha um evangélico, aí o meu primo falou assim, fala lá que é a base de vocês.
Eu falei essa frase, sem caridade não há salvação. Aí a pessoa falou, mas eu não dou dinheiro. Eu falei, você é muito mole, dá dinheiro, tirar 50 reais, mole. Agora vai lá, aí eu dou exemplo, que nós fazemos o bazar lá, vai trabalhar no bazar, vai trabalhar, vai visitar um asilo, porque isso é caridade. Isso é caridade. Mas as pessoas não acham que é coisa da material. Eu vou lá, campanha da casada, eu dou lá uma blusa velha. Acabou, eu fiz a minha parte e Deus me perdoa. Porque na realidade, os povos viam dessa maneira. Era indulgência, era esse tipo de pagar para, eu vou pagar meus e tal. E a caridade, no fundo, é isso que você está falando. E o princípio básico, amar, deixar todas as coisas para ti, é o amor. A partir do momento isso acabou e... Deus não está com uma caixa registradora não, tá, gente? Tipo assim, ele deu 50 centavos a moedinha ali no trânsito. Aí, Deus lá registrou na nossa ficha pessoal. Não existe isso. Nossa relação com Deus não é uma relação mercantil, né? Você fez perfeitamente. A gente vai inclusive voltar a esse tópico no último grupo. Então é isso, a essência da caridade é isso. Mas tem um elemento aqui nesse texto que eu achei interessante também, né? Que é o elemento da consciência, do despertar. Quando ele fala assim, a noite é passada, o dia é chegado, né? Rejeitemos as obras das trevas e vistamos-nos as armas da luz. Já é hora de despertarmos. Então, todo esse processo, gente, esse processo que caminha do ponto de vista da evolução, das revelações divinas, ainda numa linguagem mais rude, mais grosseira, muito ligado a uma justiça baseada, como foi comentado aqui na lei de Italião, do olho por olho, dente por dente, vai sendo refinado por outras categorias mais sofisticadas de entendimento. Então não dá para reduzir, como se chama? Demétrios. Não dá para reduzir, como Demétrios colocou, a caridade à esmola. A gente está sendo convidado a repensar a caridade no sentido muito mais complexo, muito mais sofisticado, muito mais condigno com o espírito desperto. Porque tirar moedas do bolso ou cédulas da carteira é fácil. É fácil. Agora, difícil é você dar atenção, é difícil é você ver a real necessidade do outro, não tratar o pedinte como invisível, né? Ou seja, isso é muito... Será que a gente olha para os pedintes e enxergamos neles um espírito? Ou a gente dá uma moeda sem nem olhar na cara? Isso quando não fechamos a porta do carro, né? Não ser incomodado. Esse negócio da visibilidade, da invisibilidade é uma coisa muito séria na nossa sociedade. Eu me lembro de uma reunião mediúnica muitos anos atrás, um espírito que se manifestou muito triste, muito magoado, e ele trouxe essa lição para mim, de que enquanto ele estava encarnado, ninguém o enxergava, porque ele era um morador de rua. Que ele era um espírito até jocoso assim na reunião mediúnica, que falou assim, agora que eu estou desencarnado, eu sou muito mais visto do que antes, porque encarnado eu era um fantasma, porque ninguém me via. Então é uma questão a se pensar. Caridade é uma atitude em relação ao outro que a gente tem que aprender. Mas muito bem, vamos avançar mais um pouquinho. Vamos para o ressurreição. Quem lê? Ressurreição, corpo material e espiritual. Primeira carta aos Coríntios, 15, versículo 35 a 44. Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato, o que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra a dos peixes, e outra das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes, e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, e outra a glória da lua, a outra a glória das estrelas.
porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Nossa, que texto difícil. Pode explicar. Explique aí. Nossa, que texto complexo. Tudo bem. Entendemos o seguinte, primeira coisa, o corpo morre, o corpo físico ressuscita o espírito, o corpo espiritual, que está dentro da doutrina espírita. Uhum. A comparação com a semente tem que morrer, precisa que ela morra para que nasça a nova planta. Outra comparação, outro sentido que vimos aqui é que aqui pode ter um sentido espiritual também. A pessoa morre no sentido dos seus costumes e renasce espiritualmente para o Evangelho, né? Seria no sentido figurado. E interessante, ressurreição, né? Essa palavra foi muito perguntada. Ressurreição significa renascimento. Então, morre o corpo e renasce o espírito no plano espiritual, está dentro da doutrina espírita. Mais algum comentário? Ele enfatiza, num determinado momento, que a carne dos homens, existe a carne dos animais, carne dos peixes e das aves, que são corpos terrestres. Ele fala, mas há também corpos celestes. E depois ele vem falando dos corpos celestes. Aí ele começa a falar da glória do sol, da glória da lua, da glória das estrelas, e fala que uma estrela difere em glória de uma outra. E nós, como somos corpos celestes, diferimos em brilho uns dos outros. Sim. Isso faz sentido pra gente, né? Do ponto de vista espírita, não faz? Parece que é um sentido profundo. Sim. É muito interessante, pessoal, porque olha só, o trecho começa com uma pergunta, né? Ou seja, alguém vai perguntar, como ressuscitam os mortos? A essa altura, as pessoas não tinham uma compreensão dos processos ligados à morte, como nós espíritas compreendemos. Não havia uma literatura mediúnica que descrevesse, por exemplo, o processo da desencarnação e da reencarnação. Mas eles sabiam que Jesus ressuscitou. Eles sabiam que Jesus, depois da morte, continuou a viver e voltou para próximo deles em espírito. Isso trazia dúvidas. Eles pensavam, será que o corpo dele voltou? Será que ele saiu lá do túmulo com o corpo, com as roupas, com as chagas? É muito comum para a gente aqui que fala sobre isso e tem acesso a essa literatura e crê nisso o tempo todo. Exato. Eu tive uma experiência interessante. Eu sabia que ia ser complicado, assim, achei que ia ser complicado falar sobre, mas foi assim até engraçado. Eu estou lendo um livro no Centro Comunitário para os Idosos. E aí era um trecho do livro que falava exatamente, porque na verdade o livro ele é espírita, mas ele conta uma história. Então, assim, só quem efetivamente está trabalhando a doutrina é que entende aquilo ali como doutrina. Do contrário, é uma história.
E aí era uma parte da história que falava sobre isso. Que o avô falou pro neto, falou para ele assim: ô meu filho, mas é assim mesmo. A gente, porque o neto pegou o avô conversando com o outro sobre essa questão de mortos que voltam. E o neto estava apavorado com a história, né? Ele brigou com o avô lá e o avô falou: você não devia pensar assim. Porque a gente morre, eu, você, não sei o que, todos vamos morrer, mas a gente também vai voltar, porque a vida é assim, um morro, depois do outro morro, depois do outro morro, e aí isso suscitou nos idosos aquela coisa. Mas é assim? Aí teve um que falou assim: eu já ouvi essa história de que a gente volta. Aí o outro falou assim: mas como? Se o nosso corpo vai estar lá. Aí o outro já fala: eu deixei eles, aí eles foram, cada um levantava uma história diferente. Será se a gente volta? Será se tem outro corpo para a gente voltar? Então, quer dizer, isso pra gente é muito comum e a gente entende muito fácil, mas... Não é, né? Muitas pessoas não compreendem. Não compreende. Mas aqui o texto é muito claro. Ou seja, o Paulo fala: olha, insensato. O que semeia não volta viva se não morrer. Ou seja, o corpo morre. E não vai haver vida se aquela morte ali não acontecer. Ou seja, o corpo morre. Aí poderia falar: há diferentes corpos. Quando ele fala dos peixes, dos aves, sei o quê, entende-se que há diferentes corpos. E nós habitamos diferentes corpos. E depois ele ainda fala: olha, um corpo se corrompe e outro corpo incorrupto permanece. Ou seja, o corpo espiritual, né? Então, é muito interessante que assim, ele não diz explicitamente como está na doutrina espírita, mas é perfeitamente compreensível que Paulo está esclarecendo essa relação, né, do corpo espiritual com o corpo material. Não é isso? E o que ele colocou lá, Fábio, do corpo espiritual é a reforma íntima nossa. Porque se eu fizer uma retrospectiva eu era 20 anos atrás, eu sou hoje um espírito. Isso. E do ponto de vista do progresso espiritual, as mortes são necessárias. Ou seja, não há progresso espiritual sem morrer, no sentido, sem que você habite novos corpos, né? Isso até me fez lembrar, enquanto ele falava, daquela música do Djavan: o amor da gente é como um grão, tem que morrer para germinar, plantado em algum lugar, ressuscitar do chão. Ou seja, é mais ou menos isso. O nosso amor, ele pressupõe esse ciclo de vidas, de vida e morte, né? Sabendo que a morte nada mais é que um estágio da vida. Vida, morte, que pressupõe um crescimento. Então também tem essa dimensão moral, essa dimensão espiritual. Ou seja, não haverá esse corpo como os astros, né? Esse corpo como o sol, se essa primeira sementinha que aqui está, ela também um dia não faleça no solo, né? Então, é claro que isso pode parecer muito, muito difícil, porque para nós a morte é um tabu, mesmo para os espíritas. Mas é uma maneira da gente encarar o fenômeno da morte com mais naturalidade, porque faz parte da vida. A única certeza que nós temos ao nascer é que um dia vamos desencarnar. Então, todo o resto é uma construção intelectual, é uma construção de entendimento racional. Mas a certeza empírica com a qual compartilhamos com toda a humanidade, é de que nós nascemos e morremos, ou seja, é parte da vida, é um ciclo, né? Vamos então para o quarto trecho. Justiça social está em 2 Coríntios, capítulo 9, versículos de 6 a 11. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria.
E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda a boa hora, em toda a boa obra. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Bom, nós identificamos algumas passagens do Evangelho dentro desse texto, né? Seria o primeiro emprego da riqueza, né? Quem tem que fazer bom uso daquilo que nós, não só a riqueza material, mas como o conhecimento, a riqueza espiritual que nós recebemos. Nós temos que difundir isso com todos aqueles que vivem conosco, né? A multiplicação do bem, né? Todo bem que você puder fazer, e fazer aquele bem sem ostentação, né? Sem demonstrar para os outros. Fazer porque você se sente feliz em fazer aquilo, né? E mais? Semear ao próximo sem ostentação, né? E dar a semente, porque tem aquela história, aquele provérbio chinês, né, do Confúcio, que fala que você não deve só dar o peixe para a pessoa, né? Você tem que ensinar ele a pescar para que ele possa conseguir o seu próprio sustento, né? Coisa importante. A parábola dos talentos, né? Deus dá a nós aquela capacidade que nós temos de passar para frente tudo aquilo que nós temos. Então ele vai dar aquele que tem menos capacidade uma quantidade menor. Aquele que tem mais, ele vai sempre prover mais, porque essa pessoa está difundindo o seu bem. Isso na verdade, o que é? A justiça social é isso, né? A gente fazer tudo em prol do nosso semelhante, tudo que está ao nosso alcance. Nós só conseguimos dar aquilo que nós temos, a gente não consegue dar aquilo que a gente não tem, não é verdade? Vocês concordam? Quer colocar alguma coisa, Jair? Quer falar alguma coisa? Eu entendi aqui, então eu vou colocar. Às vezes eu acho que a gente pode dar aquilo que a gente não tem. Eu entendo assim. Porque aqui ele diz assim: cada um contribui segundo o propôs no seu coração. Então, às vezes eu não tenho, mas eu proponho ao meu coração. Está escrito aqui. Sim, mas alguma coisa você tem. Não com tristeza, eu estou propondo para mim. Ou por necessidade. Também não por necessidade. Porque Deus ama ao que dá com alegria. Sim. Então, isso é o que eu entendi. É isso mesmo. Entende de uma maneira. Você entendeu certo. Cada um dá aquilo que propõe o coração. Isso faz lembrar aquela alegoria do óbolo da viúva que está no Evangelho. Ou seja, o óbolo da viúva, que era a moedinha menos valiosa, que era o que a viúva podia dar, entendia, e aquilo era no coração dela muito, tinha mais valor do que riquezas imensas que outra pessoa podia dar. Mas vejam só que aqui, embora esse contexto que está falando explicitamente da caridade material, em nenhum momento ele está falando que esse oferecimento, esse dar, é um bem material. Cada um dá aquilo que alegra o seu coração. Nem sempre o que se pode dar é a riqueza. Cada um contribui segundo o seu coração, e a pessoa vai fazer com alegria. Com alegria. Ou com necessidade, mas essa necessidade não é a sua. Não é por necessidade. Não é porque alguém te assim, eu vou doar porque perdoar. Ou então assim, eu vou doar porque senão as pessoas vão me inferno, não sei o quê. Não, ou mais próximo de nós, que nós espíritos não tem inferno. Eu vou doar porque senão eu vou me olhar com cara feia no centro espírita. Sabe?
Coisa assim. Não é por essa necessidade. Também tem outra passagem do Evangelho. Não saiba a mão esquerda que faz a mão direita. Ou seja, também não é para parecer do tipo assim, eu vou doar porque, olha, eu sou conhecido, tenho fama de ser uma pessoa desapegada e quero continuar com essa fama. Não é por isso. Então assim, é muito interessante. Por quê? É necessário, minha gente, no estágio evolutivo em que a gente se encontra, a colaboração, inclusive material. Jesus não multiplicou os pães? É o primeiro, aspas, milagre do Evangelho. Entre outras coisas, Jesus liberta as pessoas de todas as suas malezas espirituais, as suas dificuldades. Mas o primeiro milagre é a multiplicação dos pães. Então, compartilhar do pão tem seu lugar, a caridade material. Só que a compartilhar do pão tem que preencher esses requisitos que estão aqui. Ou seja, eu compreendo a necessidade dessa divisão, eu faço visando ao bem do próximo ou visando qualquer outra coisa que não seja exclusivamente o bem do próximo. Isso é outra coisa. Então, assim, é nos sensibilizar, sim, porque nós vivemos numa sociedade desigual e os antigos viviam numa sociedade mais desigual ainda. Então, assim, a pobreza, a miséria, a desigualdade. Lá tinha palácios de opulência e não tinha a menor condição de vida para a maior parte da população. A gente ainda vive em grande parte numa sociedade desse modo. Mas estar numa sociedade desse modo é um dever que nos impõe, porque não é por acaso, minha gente. Se a gente não tivesse a tarefa de colaborar para uma construção social justa, a gente não teria nascido num país como o nosso. Teria nascido na Suécia, teria nascido em Oslo, na Noruega, sabe? Porque lá eles têm outras tarefas, não são piores nem melhores, são outras. Mas a gente nasceu aqui. Então essa coisa, outro texto importante do Espírito, uma realeza terrestre da rainha, que se julgava superior porque era rainha, a situação que ela encontra no mundo espiritual. Então, assim, é claro, gente, que para quem tem a riqueza, é uma prova porque não tem riqueza. Não tem riqueza. A riqueza são talentos, como foram lembrados, à disposição para o bom uso, assim como a inteligência, assim como a capacidade de intermediar conflitos, assim como o fato de ter nascido com saúde. Tudo isso são talentos e cada um requer de nós um tipo de habilidade. As pessoas que têm riqueza têm o talento de compartilhar a riqueza, faz parte. Pois não. Tem que ter aquela questão dessa doação, de dar o que a gente tem, tá? Inclusive a parte material está bem explicada naquela passagem do Espírito. Mãe e filha, está no Evangelho. Que a mãe levava sempre a filha para acompanhar ela, que ela era uma família, fazia caridade, dava as coisas. Estão lembrados dessa passagem? Aí a filha fala que também queria fazer, e a mãe fala com ela, mas você não pode dar o que você não tem. Né? O que você não tem. Porque a filha queria pegar o dinheiro, dar e entregar para as pessoas. Mas isso não é caridade, porque não é dela. Sim. O dinheiro não é dela. Exatamente. Então você só pode dar aquilo que você tem. Isso. Mas você vai dar uma coisa que não tem. Isso. E a gente sempre tem alguma coisa. Sempre tem alguma coisa. Alguns têm também dinheiro, mas sempre tem alguma coisa. Né? É isso. Né? E a frase começa, né? Quem pouco semeia, semeará pouco. E que a abundância é o merecimento. Não adianta você pedir a Deus uma coisa, você não faz por onde receber. É o que mais pessoas pedem. E até aquela anedota, o cara que pede a Deus para ganhar na Mega Sena, que segunda na sexta Deus fala, meu filho, joga na Mega Sena, e queria ganhar sem jogar. Então é merecimento, entendeu? Então é a grande verdade da justiça social. O mérito, ele é espiritual para o espiritismo, né? Não existe mérito social. Eu sei que há teorias aí que compreendem o mérito social, do tipo assim, a chamada meritocracia. Mas isso não é condizente com o espiritismo na medida em que a nossa condição na Terra é uma condição provisória. Então o fato de você ter nascido em umas condições melhores ou piores, isso é um acidente na história do espírito. Não existe meritocracia social.
Existe meritocracia espiritual. Somente essa, o único mérito verdadeiro é do espírito, independente da condição material. Do ponto de vista social, toda desigualdade, como está no Evangelho, no Livro dos Espíritos, a partir das questões 880 alguma coisa, a desigualdade social, a miséria, a fome, a guerra, todos esses problemas que a gente encontra na sociedade, é produto do orgulho e do egoísmo humano. Então isso é herança da nossa animalidade predatória, quando ainda éramos animais que precisávamos matar o outro para sobreviver. Então a brutal desigualdade é consequência de um homem que está sendo convidado a mudar. Então, pensar a caridade na ótica da transformação implica pensar a sociedade na ótica da transformação. Não há uma sociedade que não se transforma e um espírito que se transforma. São coisas interligadas, né? Então é isso. Por isso que eu falei, a questão da justiça social. Muitas vezes não é tarefa de um dia ou de uma existência, mas é uma tarefa que a gente precisa estar sensibilizado para ela, porque é uma tarefa cristã. Uma tarefa cristã. Deixa eu perguntar um negócio. Outro dia eu conversando com o rapaz, questão de ajudar os outros. Aí eu falei assim, mas você gosta de ajudar, mas às vezes tem que saber o problema da pessoa, se você pode fazer alguma coisa além da caridade material. Aí eu te pergunto, será que hoje em dia não está faltando um pouco de altruísmo? Eu falei com ele que todo altruísta é caridoso, mas nem todo caridoso é altruísta. Exatamente. A rigor, todo caridoso é altruísta. Pessoal, eu agradeço muitíssimo pela atenção, pela acolhida, pelo carinho de todos, tá? Nosso tempo acabou. Eu fico muito contente por esse compartilhamento. Muito obrigado, Eduardo, pelo convite, tá? E a diretoria da casa, todo mundo aqui. E até a próxima.